Gente, então boa noite. Hoje é o nosso penúltimo encontro. Acho que o pessoal vai chegando aí depois. Peraí, peraí, menina. Acho que vocês vão ler hoje, é um capítulo só, curtinho, que é o 10 da parte 3. Miau, miau, miau. Capítulo 10 da parte 3. Aí eu encontro vocês às 5 para 7. Já dá pra gente se encontrar. Ah, uma menina. Bonitinha. Vai lá. Fala oi para eles aqui. Ó. Isso. É... Gente, então 5 para 7 eu encontro vocês aí. Vão lendo o capítulo 10, ele é rapidinho, tá? E daí a gente conversa sobre ele daqui a pouquinho. Sobre ele e sobre os outros, né? O 7, 8, 9, 10. Tá bom? Então até daqui a pouco, pessoal. Até mais. Vou fechar a câmera aqui.
E aí, pessoal? Olha aqui, tá aqui. Miau. Miau. Tá nervosa, deixa ela descer. Desce, desce, desce. Então, boa noite todo mundo. Essa turma foi se esvaziando, esvaziando, mas ainda tem os últimos aqui. Bianca, boa noite. João Pedro, Guilherme e Eli. E Madu Queiroz. Então vamos lá, gente. Acho que era para ter lido para essa semana o 7, 8 e 9, né? E daí o 10 era para ler para hoje. Coisa assim. Então vamos lá. Bom, está chegando perto do momento em que vai acontecer algo muito importante nessa narrativa. Né? A gente deixou lá os últimos capítulos, ele falou, né, que 2008 se iniciava uma nova fase para o Corinthians, né, e na vida dele, tá? Na vida do Juninho aí, nosso narrador, nosso protagonista. Então, ele falou lá, o Nandinho apareceu no mercado, né, estava mudado, pançudo, ombro pesado, jeitão envelhecido, terno e gravata. A Simone lá, a socialite, que viu ele com um experimento sociológico, já tinha largado dele, né? Era tudo uma questão de paladar. Para essa dondoca igualitarista, cozinhar para o... Menina, desculpa, pessoal, tô falando com a gatinha aqui que ela tá aprontando. Cozinhar para o seu macho teve no início um sabor inédito e excitante, mas logo se perdeu o gosto da novidade e ficou nas papilas apenas a realidade como ela é, crua e sem sal. Quando não, amarga. Simone pairava muito acima de Nandinho. Ele era chucro ele era um chucro que cantava para o gasto e levava jeito na cama. Mas no fim não havia papo, né? Ela falava de livros de formação pessoal, espiritualidade moderna, e ele não os compreendia. De teatro não gostava, comida só o trivial. Mas ele não cabia no círculo social da beldade. Então assim, os amigos dela começavam a achar graça dele, não se misturava ali, né? Não dava certo. E não deu liga, né? Falou, não deu liga com o ex-pagodeiro e a madame bailarina foi fazer seus experimentos nihilistas no Nepal. Então foi embora. Aí você vê que é interessante que ele faz essa crítica social, né? Porque a Simone, apesar de tudo, ela também é uma pessoa superficial, extremamente superficial. Ele é um cara chucro, mas ela também não tem nada de especial. Ela é superficial, ela é tosca também, ela tem uma aparência, ela tem uma, vamos dizer assim, aquele verniz de cultura, mas não tem cultura nenhuma também, é uma pessoa vazia. E daí o Nandinho se tornou pregador, né? Tinha largado a música. O milagre chegou no pastor, não? O milagre foi a história dele, né? Teve a mão decepada, foi largado quase morto lá na beira do Tietê, aí foi encontrado e tudo mais. E daí o pastor viu e levou ele para a congregação deles lá e virou, né, tinha takes da sua história passada, repassado na TV, depoimento da irmãzinha que havia encontrado, enfim. E daí ele virou uma celebridade de uma igrejinha aí, né, de uma congregação, e estava quase que alucinado, né? Ele fala que o olho dele estava vidrado e tudo. E daí fala, ó, cuidado com carne de porco, e daí mistura umas coisas aqui, mas vai embora. Aí ele agradeceu, né, não falou sobre a conversão dele para o catolicismo, que ia desapontar o irmão e tal. Disse que mais tarde iria na mãe falar sobre a transformação, etc. E custou enxergar, falou assim, ó, custei enxergar naquela figura burlesca, né, ou seja, engraçada, o mesmo Nandinho de sempre, o pagodeiro e pegador. Fiquei com a persistente sensação de que houvesse enlouquecido. E daí, ele vai ficar com isso na cabeça. Bom, precisa ir lá contar para a mãe. Aí ele leva a Camila para casa, tudo isso está acontecendo no mesmo dia, tá? Agora a narração ela para assim, em vários capítulos e toda a ação está acontecendo no mesmo dia. Saí do serviço no horário contratual, levou Camila para casa, demorou ali, vendo novela, tal, como aniversário, 18 anos, ele está fazendo 18 anos. Né? No dia que ele fez 18 anos, inclusive, acontece a coisa toda. Ela preparou um bolinho, aí não tive nenhuma festa, tal, daí realmente calculou que nos suportaríamos por muitos e muitos anos. Noite abafada, ali, lua minguando, tal, eles acabaram dormindo juntos no sofá ali, né? Já era um homem, 18 anos, aí ele começa a refletir sobre ele de novo. Muitas responsabilidades, a minha mãe
Responsabilidade. Minha mãe é casa nova, longe do Celção, a Camila, de quem eu deveria cuidar para sempre. Então ele já está planejando uma vida. Isso com 18 anos, tá? Então é um cara que amadureceu muito rápido. Ele foi levado a amadurecer muito rápido. Passei breve retrospectiva pela minha infância e adolescência. Não tinha sido moleza, mas tudo bem. Havia toda uma vida pela frente. Talvez ainda prosperasse, como me disse, em tom de profecia, um cliente misterioso no mercado, que nunca mais apareceu. Cadê? Tá. Era possível que tivesse carro e morasse em algum apartamento nas cercanias de alguma estação de metrô. Gerente de supermercado devia ganhar bem. Ainda teria um diploma que certamente me garantiria vantagem. Também preciso falar de inglês, tal. Aí, bom, enfim, os dois dormiram no sofá, ele acordou com o fio na madrugada, levou ela para o quarto, saiu, né? E ele fala assim: aos interessados não havia sexo, firmamos esse acordo pela religião. Ambos éramos virgens e aproveitamos essa coincidência. Né? Nos guardaríamos para as núpcias. De certo modo, era meu ideal de sempre, desde sempre. Então, beleza. Capítulo 8. Aí, madrugada fresca, bem tarde da noite, correu tranquila. De Camila para casa era 15 minutos em marcha mole, como era meu passo. Então, assim, tá tudo tranquilo. Né? A vida dele tá indo certo, ele tá trabalhando, né? Tá todo mundo feliz com ele no trabalho, ele viu lá o irmão meio doido e tal, mas assim, ele tá com uma noiva, tá com destino, tá com tudo preparado. Então, ó, no bairro de Admira era preciso atravessar a Avenida Ângelo Cristiane, apelidada por mim de Vale da Sombra da Morte. Um exagero, obviamente, mas era mesmo um lugar pavoroso, rua de feira de domingo. Durante a semana não dispersava o cheiro de fruta passada e peixe podre de coentro e salsinha, né? Peixe podre de coentro e salsinha. Então aquela rua assim fedorenta, rua de feira, né? Fica fedendo para sempre aquilo lá. Restos de legumes e verduras decompunham nas sarjetas, às portas dos barracos encurralados. Andava-se por ali evitando um monte de lixo e os excrementos de cães e de homens. Então, coisa realmente nojenta. No muro do colégio havia uma família de mendigos. Um homem macilento e cabeludo fazia vigilância. Macilento é aquele cara chupado, assim, né? Tipo, branco, meio amarelado, assim, com a cara chupada, magrelo. Né? Tava lá. Atrás de si a mulher, a filha menina e um cachorro encovado. Agradeci a Deus por não estar naquela situação. Em quantas desgraças piores não poderia ter caído. Me conduí daquela gente. Vexei-me de reclamar do meu destino. Então, quando ele olha para a vida dele, né, tão miserável, dele vê alguém que está numa miséria pior ainda que a dele, ele agradece a Deus por não estar naquela miséria e ainda sente aquela culpa, né, por reclamar da vida. Isso aqui é interessante, esse balanço que ele faz. Os horrores da infância, afinal, tudo havia melhorado. Os horrores da infância e da adolescência, esbatidos pelo tempo, não me causavam mais a velha exasperação. O Celção andava doente e capenga. Nunca mais o Lelê mexera conosco. Né? O Lelê é o filho do Celção, o traficantezinho que dava trabalho. O Didi tinha preocupações maiores, né? Queria escalar níveis mais altos na hierarquia do crime. Logo me casaria e levaria minha mãe para longe. Ainda teria ela alguma felicidade? Queria que ela viajasse, que visse lugares com que o Caruso mencionava, o Nordeste, as suas praias, etc. Bom, tudo ok. Então ele está lá naqueles momentos em que ele começa a pensar sobre a vida de novo. E daí a gente já está no capítulo 9, Vale Deserto. Tá vendo que a narrativa está lenta, porque ele não está avançando na ação. Ele está mais na digressão do que na ação. Cruzei um campinho de futebol, o 98º DP, né? Os comércios pequenos enfileirados, as casas apinhadas, tudo apagado, toda a gente dormindo, né? Madrugada. Fui pegando as quebradas conhecidas, entrei em umas escuras, tétricas vielas, vivalma nenhuma. Então, tudo deserto. Ali não tinha medo de assalto. De dia apaziguar a nossa terra. Era um homem mau, todos sabíamos. Mas, com ele no comando, ninguém tinha coragem de nos bater, de nos roubar, de nos abusar das nossas meninas. Só o Lelê levava a desobediência e anarquia. Por isso, o Luz apoiava o Didi. Então, entre um bandido e outro, eles apoiavam o bandido que botava ordem, vamos dizer assim. Andava por ali destemido, curtindo a noite, com meus pensamentos e minha felicidade momentânea. Só o Nandinho me intrigava. Ele vai voltar a pensar no Nandinho de novo, no irmão dele. Fiquei cabreiro com a mudança, conversa esquisita, milagres, encontros com Deus, vidências. Saiu de casa um cantor de boteca e retornou um místico.
Mestre Caruso não gostava de pastorecos que apareciam falando de coisas mirabolantes, do dia para a noite. Deus não dava esse poder a qualquer um. Tinha muita bravata, muito charlatão nesse meio, ele advertia. Mas eu conheci o Nandinho, sempre foi uma pessoa sincera. Tinha suas putarias, suas inconsequências, mas lúcido, não se meteria com essas loucuras. Daí aparece aquele terno largo, todo eufórico, etc. Pregador e profeta. Até ontem sequer ia à igreja. Ele está lá no meio das suas divagações. De novo, a ação não está progredindo. Por enquanto é só a digressão. Então vamos lá. Agora é o capítulo em que tudo acontece de uma vez. Toda ação vai acontecer de uma vez. Né? Aquele momento, porque muitos esperavam, acaba acontecendo aqui. Cheguei à Vila a Pascoal Valva, a minha rua de sempre. Ruim que rolava o velho carro da pamonha. Ruim que eu jogava bola. Lembro que ele ficava sonhando em comer pamonha. Dona Bola comia um monte, tudo sozinha. Ele ficava lá salivando. Né? Num desses episódios ele é assediado lá pelo Celção, estuprado, aquela coisa horrível, né? Que brincava com Helenice, aquela ingrata. Muita gente tinha passado, a Helenice, a menina que ele gostava quando ele era criança, por aquela rua. Gente que vive de aluguel tem uma vida cigana. Quantos desgraçados. Vi nesse dia a rua com outra melancolia. Apesar da feiura, da pobreza, da gente malvada e ignorante, teria saudades, né? Porque você se apega ao lugar onde se vive, você acaba tendo saudade até dos lugares que se odeia. É engraçado. Boa parte da minha vida passei ou intocado no quartinho ou preso em mim mesmo. Então, as duas prisões dele, aquele quartinho mofado onde ele vivia e a sua própria consciência, seu próprio interior, né? Sua própria alma, ele ficava preso em si mesmo. Foi o mestre Caruso quem me tirou dessa clausura. Explico-me a seu modo que somos bichos, explicou-me a seu modo que somos bicho e espírito, e que é preciso o espírito domar o bicho. Então, o jeito do mestre Caruso falar para ele é o seguinte: você é bicho, mas você também tem um espírito racional que você tem o dever de fazer com que esse lado seu lado racional dome a sua natureza animal, né? O Celção, seus filhos, os drogados, as piriguetes, toda a favela era feita de gente que deixava a fera comandar. Então ele está falando daquelas pessoas, né? Ele não está falando que toda a favela era assim, mas que em todo lugar da favela tinha gente assim, né? Eu, ainda em tempo, precisava escapar daquele bestiário, ou seja, daquela reunião de bestas, de gente, né, entregue aos instintos, à maldade, ao lado animal. Então ele reconhece que ele também tem aquela luta lá e ele está tentando vencer e ele precisa sair dali para ajudar a vencer, porque o ambiente está influenciando, né? Mas daí o portão estava aberto, do corticinho onde ele morava. Portão enferrujado que me lembrava as grades da cadeia. Há muito Marcelo não investiu naquilo. Marcelo era o dono daquele corticinho, né? Era o irmão do Celção, que era mais inteligente e meio que já tinha se ido embora, já estava lá com seus conjuntos de moradias e tudo, e era um cara que tinha vencido na vida, né? Que ele fala assim, ó, negrão empenhado. Estranhei estar aberto. Portão, quem teria sido o último a entrar? Inquilino novo, ladrão? Não, ladrão não entraria. Éramos gente dos Barbosa, gente do Didi, chefe do Jardim Luso. Então, tomou nas mãos um canivete que trazia no bolso. Ele tinha um canivete que ele tinha ganhado do mestre Caruso, né? Um canivetão lá, a faca, punhal, né? A arma fora sua na infância, usada para cometer crimes de pivete. Depois dos ensinamentos do mestre Riota, que foi quem tirou o mestre Caruso da vida do crime, ele deixou de usá-la para o mal, mas jamais abandonou. A prudência, segundo ele, ensina que nunca sabemos quando nossas mãos e nossos pés serão suficientes para derrotar o inimigo, né? Às vezes você precisa de uma arma também para se defender dos maus. Tomei nas mãos o canivete do mestre Caruso e subi as escadas. Então agora ele está indo com a ação. Aquela mistura de fedores me era inconfundível. Pó, cachaça e nhaca de braço, né? Então era o Celção, né? A nhaca de braço, cachaça e nhaca de braço era o cheiro de Celção. E cocaína também. O Celção vivia drogado também. As portas escancaradas. Tom, gato que substituiu o finado Teves, saiu do meu quarto e esgueirou-se felinamente pelas minhas pernas, né? Vamos lá. Recostei no limiar, dentro da penumbra, a voz sufocada da minha mãe.
também se ouvia o ronronar e os gritos de mudo da Sofia. Então tinha Sofia lá, aquela irmã dele que tinha problemas de paralisia cerebral, tentando falar, né, ela só emitia sons confusos, ela não conseguia falar, né, mas ele estava escutando o desespero dela. Entrei e as apalpadelas liguei o interruptor. Ali estava o Celção, nu da cintura para baixo, montado na minha mãe, que brandia uma peixeira. Mas a mãe com a peixeira ali não conseguia reagir, né? Porque é uma covardia sem tamanho, né? Isso aí. Na cama do Nandinho, agora minha, estava a Luana tremelicando. Luana era a irmã dele, filha do Celção, né? Já estava lá com seus 12 anos de idade e estava meio que piriguetando. E o Celção estava de olho nela. Nos capítulos anteriores, não sei se vocês lembram, que ele põe ela no colo e tal, e ele percebe que o jeito com que ele tratava ela não era de um pai tratando uma filha, né? Que o Celção é um animal sem alma mesmo, é um animal bruto. Nua também ela, no beliche, Sofia de Bastis convulsa. Vi tudo no relance, né? Ele não deixa muito claro ali, tá? Mas ela tá nua. Ela tá tremendo toda, apavorada. Ela foi estuprada, né? Então ele chegou lá, estuprou a filha de 12 anos e depois foi estuprar a ex-mulher de novo, a dona Marta, tá? Porque ele era um bicho mesmo, um orc, né? No que se fez a claridade, Celção virou de um susto e olhou turvamente para mim. Olhou, mas antes que novamente me paralisasse com seus olhos de medusa, lancei-me contra ele. Por quê? Vocês lembram que o Juninho sempre teve um pavor do Celção, um pavor que foi cultivado ali na infância, foi plantado na infância, né? Então, aquele monstro que o aterrorizava na infância, que era o Celção, ele nunca conseguiu enfrentar o Celção, ele sempre paralisava diante dele. Dessa vez, não, ele enfrentou, ele partiu para cima. Então, assim, quando ele fala olhar de medusa, é aquele olhar que faz você paralisar, né? E ele partiu contra ele. Nos atracamos. Ele veio para me esganar, mas contive-o dando uma cabeçada e espetando-lhe o punhal no trapézio. Então, pôs o punhal aqui no... Né? O diabo zonzeou gritando de dor. Apliquei-lhe um soco certeiro, lembrando que ele estava praticando o karatê com o mestre Caruso, então ele sabia lutar também. Um soco certeiro, desses que aprendi com o mestre. E conforme o bebum trançava os pés, dele mais um no nariz, fazendo o sangue pingar. Pretejaram-se suas vistas, e o demo foi tombando. Na queda, bateu com a nuca no batente do guarda-roupa. Tão forte foi o encontrão que a porta capenga finalmente desmoronou e o móvel despencou por cima do bruto. Então, ele cravou o punhal no Celção, né? Sentou porrada nele, né? Uma, duas, pau, ele caiu, bateu o guarda-roupa caiu em cima dele. Teria acabado aí. No entanto, o Juninho tá no seu ódio, tá naquela adrenalina toda, naquele momento de ódio. Então, o que ele fez? Celção desabou com os olhos revirados e a língua de fora. Cravei ele 3 vezes o punhal na barriga. Então ele se vingou, né? Todo aquele ódio, todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa que ele tinha contra o Celção, ele descontou ali. Terminou de matar, né? E então, assim, ele deu um fim àquela maldade toda, né? Aquela crueldade toda. Acabou. Tudo não durou 2 minutos. Toda essa cena aí foi 2 minutos. Minha mãe e Luana agora choravam abraçadas. Sofia toda retorcida pelo acesso de pânico. Tom alisava nas minhas canelas o seu torso macio. O gato lá, né, de boa. Geralmente não é não. O gato fica mais... O gato, ele sente as coisas, ele fica bem... Tá? Mas, enfim, aí ele acabando com o mal, né? Ele finalmente conseguiu terminar com aquele mal que assolava a vida dele, a família dele, desde a sua infância, que é o Celção. Tá? Então, é o fim do Celção. No entanto, como vocês vão ver aí, né, tem uns 3 capítulos, vocês vão ler para a semana que vem. São 3 capítulos, mais um epílogo. O epílogo eu vou deixar para vocês lerem semana que vem, e daí a gente só discute na aula. Então é isso, é o fim do Celção. Então ele passou por toda essa trajetória sofrida, doída, difícil, de muita superação, mas tem momentos da vida em que a gente precisa enfrentar o mal. E ele finalmente enfrentou esse mal, né, que o assolava. Só que ele foi até um ponto que ele cometeu um crime, né? Infelizmente, ele matou uma pessoa. E a gente vai ver as consequências disso a partir da semana que vem. Tá?
Mas vai ter... Calma que não terminou ainda, tá? Já tem 3 capítulos para ele mostrar o que acontece aí no finalzinho. Tá? Estão gostando desse desfecho do livro, pessoal? Apesar de triste, apesar de pesado, e tudo. Olha o Davi chegando agora. Tá terminando já, Davi. Boa noite. Guilherme, sim. Eita, xereta. Para de fazer isso aí. Ela tá destruindo todos os fios que ela acha pela frente. Daqui a pouco você vai vir aqui despedir da turma. Gostaram? Então, gente, para a semana que vem, fica aí esse finalzinho, né, que é o capítulo 1, 2, 3 da parte 5, né? Pode ser até 1 e o 2, deixa eu ver. 1 e 2. O 3 e o epílogo a gente lê semana que vem. Fica só 1 e o 2 e o 3 para ler semana que vem, o 3 e o finzinho, o epílogo, tá? Aí a gente vai ver qual é o desfecho da vida dele, né? Desfecho da vida, assim, até o momento, né? Porque ele tá narrando a história sendo um adulto, ou seja, tem mais coisa que aconteceu aí. Mas a vida dele não terminou ainda. Né? Mas vamos ver o que acontece então. Gente, mas menina, vem aqui. Aí, ó, se enroscou toda. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Espera aí que a... Vem aqui, xereta. Essa aqui, pessoal, meu cachorro quase matou. Pera aí, vem cá. Xereta. Xeretinha. Vem cá. Vem cá. Aqui. Essa aqui, dia 4 ou 3, ou seja, comecinho do mês. Entrou aqui em casa, meu cachorro pegou e cravou dente no pulmãozinho dela. Ela quase morreu. Sobreviveu, né? Cuidando dela, sobreviveu, agora é nossa. Quarta gata. Aqui, fala tchau pra eles. Fala assim, tchau. Tchau. Xereta. Beleza, gente? Então é isso. Semana que vem a gente vê o desfecho, então, do livro e daí encerra o projeto esse ano. Tchau, tchau, xereta. Falando tchau pra você, xeretinha. Tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês, participação, tá? Espero que estejam gostando. E até semana que vem, então. Semana que vem, terça-feira, se Deus quiser, você dispensado desse júri de novo. Tá? Daí a gente encerra lá. Beleza? Senão eu vejo algum outro dia. Por exemplo, na quarta da semana que vem, a gente faz o encontro. Tá certo? Até mais, gente. Obrigado, boa noite, bom descanso para vocês. O ano tá terminando. Tá quase, quase. Até mais, gente. Um abraço.